Irmã Edileia, prepararam com muito carinho esse vídeo e está aí o convite todos os domingos, a partir de 8h30 da manhã tem EBD aqui pela manhã e às 18 horas, você que não está fazendo parte de nenhuma classe, você viu aí as fotos, mostram a alegria, o quanto você está aí perdendo, né? Está convidado, próximo domingo. Hoje eu não pude estar, de quarta-feira para cá eu dei uma caída aí de resfriado muito forte, fiquei com febre, fiquei ruim. Então, para não estar na classe ali, né, no ambiente mais fechado e podendo prejudicar outros, não estive. Kate também está ruim, a Bessa está aqui, mas porque eu pedi muito, né, que ela viesse. Eu, de um tempo para cá, estou ficando cada vez mais chato com Kate. Eu já falo isso com vocês, né? Eu não gosto de andar sem Kate. E parece que eu fui adquirindo uma fobia de lugares e gente. E para não ter algum problema com pânico, eu procuro que Kate esteja presente, me dá uma segurança. Eu sei que isso não é bom, né? Mas ela é muito importante para mim. Então, eu pedi que, ainda que você não esteja bem, né? Mas esteja aqui. 2 ruins é melhor do que um ruim sozinho, né? Mateus 24, vamos ler a palavra, irmãos? Do 1 ao 14. Enquanto vocês vão abrindo, mês de maio vai acontecer muita coisa relacionada à família. No dia 17, é um domingo pela manhã. O irmão Felipe pediu avisar que os homens de nossa igreja vão estar indo lá para o Green Valley. Nós vamos fazer uma caminhada lá em um café da manhã com os filhos e filhas. Então, guarda essa data aí, domingo de manhã, dia 17. Nós vamos lá para o Green Valley. Então, os vovôs, né, que já estão em outra geração, né, já pode levar filho e neto. Vai fazer um momento lá no Green Valley, na parte da manhã, vamos caminhar lá, é um lugar tão bonito, e vamos ter esse momento. Homens, tá? Os papais aí, homens também que não têm filhos, mas os homens vão estar lá, e aqueles que são pais e avós vão poder estar levando filhos e filhas para a gente ter um momento de café da manhã, no dia 17. E no dia 31 de maio, o último domingo de maio, nós vamos estar realizando a ceia do Senhor aqui pela manhã. Vamos estar tendo um momento muito especial também como igreja. Vamos ler Mateus capítulo 24. Na semana passada, nós iniciamos a leitura desse texto. Nós estamos já indo para a 3ª semana falando sobre o começo do fim. É o sermão de Jesus falando sobre como vai ser o fim do mundo, não somente a volta dele, mas o fim do mundo. E nós vimos que o primeiro grande sinal é que os fariseus serão desmascarados. Isso na primeira semana. Na semana passada, nós vimos que os templos ruirão. A religiosidade vai ruir. E hoje nós vamos ver um terceiro sinal do fim do mundo, da volta de Jesus, é que o amor de muitos cristãos esfriará. Vamos ler a partir, então, do versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mais uma vez a palavra enganar, né? Devido ao aumento da maldade. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim.
A Guilherme cantou aqui de uma maneira tão maravilhosa como sempre. E ele falou, é um clássico, falando que tudo tem um porquê, desde o perfume das rosas, a toda a natureza, a cada um de nós se encaixa. A Guilherme canta nessa igreja há mais de 30 anos, desde o templo antigo, lá do começo da década de 90. E as canções de Guilherme sempre são canções com letra, com fundamentos, com Bíblia. E aí então a gente já sabe que nas canções, está aqui, a Guilherme é uma testemunha viva, de que a mensagem vem sendo pregada, não somente biblicamente, mas através das canções. Patrick hoje, juntamente com o Ministério de Louvor, demonstrou assim, claramente, ele está num seminário de música. Deu para ver claramente ali o seminário de Niterói aparecendo mais forte na veia, Patrick. Com o medley que foi feito, que eu pude presenciar tantas vezes. Só música voltada para uma direção, falando sobre a nossa felicidade, falando sobre a nossa segurança, tirando a felicidade daqui da terra e colocando de uma forma cristocêntrica e fazendo com que a gente olhe para o céu. Amém, queridos? Não com uma preocupação se o corpo vai balançar ou não, com o tipo de sentimentos que nós vamos ter ou não, mas com, de fato, uma adoração, uma celebração. A gente já aprendeu há muito tempo que o culto não é aqui, o culto é todo dia, o culto é lá na sua casa, o culto é toda hora. Aqui é um momento de celebração como igreja, e que aqui é um patamar, uma plataforma para que eu esteja no lugar mais alto e você me veja de uma forma melhor, mas o altar é o teu coração, não é essa plataforma. Então, mas quando você se reúne como igreja e está num lugar que você sabe que o homem não está sendo exaltado, mas Cristo está sendo exaltado, amém? Aí você sabe, eu estou reunido como igreja, não eu estou na igreja, porque isso aqui também não é igreja, isso aqui é um templo. Nós reunidos, celebrando a Cristo, somos a igreja, amém, queridos? Temos aprendido isso. Mas então por que Jesus começa a falar de uma forma que nos faz pensar e nos faz refletir, e após os discípulos perguntarem como que será esse negócio da tua volta, como que será esse negócio do final do mundo, e Jesus fala, olha, cuidado, o fim do mundo começa com muita enganação, muitas pessoas serão enganadas. Versículo 4 já começa, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos Cristos serão apresentados de uma maneira falsa, e mesmo sendo falso, mesmo tendo a palavra, mesmo reconhecendo tudo que tem na palavra, algumas pessoas serão enganadas. E uma das enganações que eu acho que os falsos cristos trazem nesse tempo, eu coloquei numa pergunta aqui: paramos de nos preocupar com o fim do mundo? Será que nós ficamos tão anestesiados que o crente, a igreja, parou de se preocupar com o fim do mundo? Ou parou de anunciar o fim do mundo? Parou de se preparar para o fim do mundo? A carreta missionária, ela está encerrando o trabalho dela hoje, ali na 2ª Igreja Batista de Rio Bonito. Chegou aqui na sexta-feira, eu fui lá, não estava bem, mas fui lá porque a gente tem que estar junto, tem que estar apoiando. E no sábado foi um trabalho o dia inteiro, ali de corpo a corpo, recebendo pessoas, evangelizando pessoas. Todas as igrejas batistas de Rio Bonito foram convidadas a participar. A pastora falou aqui, o Joab falou aqui. E a gente depois vai receber os relatórios das constatações. Algumas almas foram salvas. Algumas pessoas foram atendidas. Mas quantos batistas nós temos na cidade?
qual seria o quantitativo de membros batistas na cidade? Para a gente entender o quanto há uma preocupação em nosso coração, de fato, do fim do mundo, que Jesus vai voltar e de que as pessoas precisam ouvir essa mensagem. Eu não quero saber o quantitativo, porque virá a frustração. Já falei para os irmãos aqui que aqueles que têm mais de 30 anos presenciaram uma mensagem, uma preocupação da igreja evangélica até o ano 2000, da volta de Jesus. E falava-se muito sobre nova era. E foram muitas palestras, muitos treinamentos nas igrejas, falando, olha, a nova era vai chegar, Jesus vai voltar, e olha, está próximo. E muitos filmes que passavam, a igreja pregava sobre isso, vivia isso. E eis que chegou o ano 2000, o mundo não acabou. E aí veio aí 20 anos de pregação de prosperidade, as pessoas pararam de olhar para o céu, começaram a olhar para a terra. As igrejas que tinham no máximo 80 membros em sua maioria, nós começamos a ver megas igrejas, o fenômeno evangélico no Brasil, da prosperidade, do crescimento, igrejas que viraram marcas e pastores que se tornaram poderosos nos últimos 20 anos, e a mensagem de olhar para o céu, de pensar na volta de Jesus, de se preparar para isso, ficou para o canto. Como se Jesus não fosse voltar. Os falsos cristos foram apresentados, e a gente vive o evangelho sem perceber que uma das grandes marcas é que, com o multiplicar da iniquidade, do pecado, o nosso amor esfriaria. Não amor aqui somente uns pelos outros. O amor pela missão, o amor pelas almas perdidas, é não se preocupar mais com aqueles que estão indo para o inferno, ao ponto de falarmos o seguinte: o problema é deles, porque tem igreja pra caramba aí, tem um monte de pastor, as pessoas não aceitam Jesus porque não querem, o problema é deles, se vão para o inferno. Isso quando a gente mesmo não manda, vai para o inferno. A minha vontade é mandar para o inferno. A gente, quando chega a esse ponto de brincar com esse tipo de coisa, hoje, ou numa briga de casal, você falar isso para o outro e falar assim, vai para o inferno, você está desejando a pior coisa que alguém pode desejar na eternidade, porque não é nessa vida. Quando você está mandando alguém para o inferno, você não está pensando nessa vida, você não está pensando em 70, 80, 90 anos, você está pensando numa vida eterna, longe de Deus, num estado físico, emocional, mental. Uma das formas de dizer inferno é total ausência de Deus. É estar eternamente sem a presença de Deus. Será que parar de se preocupar com o fim do mundo, parar de pregar sobre isso, pensar sobre a volta de Jesus, será que é uma constatação? Será que algo está se constatando? O fato de não pensarmos, passar 24 horas do dia, em nenhum momento nós pararmos. Será que Jesus vai voltar hoje? Quando que Jesus vai voltar? Será que Jesus está próximo? Quanto tempo eu tenho ainda como missão? Uma coisa que também tinha naquela época eram as peças de teatro, falando sobre a volta de Jesus. Uma das mais marcantes, mãos vazias. Eu estava lembrando disso nesses dias aí, né? Aqui no púlpito mesmo. Filme, O Inferno em Chamas. Passava em tudo quanto é igreja. E a peça Mãos Vazias apresentava uma moça chamada Jane, que quando Jesus volta, as pessoas vão se apresentar e estendem as mãos e apresentam as almas que foram alcançadas, aquilo que foi feito, o chamado que foi cumprido, até que tem uma menina chamada Jane que está escondida. Ela começa a chorar, ela fica nervosa, porque ela não quer se apresentar diante de Jesus, porque ela está com as mãos vazias. A gente que é de igreja, estou vendo o Tiago tocando teclado ali, antes do culto mandei uma mensagem para ele, falei assim, estou com saudade de vocês, como é que estão as meninas aí?
né? Como é que está Estevão? Nem sabia que ele estava na escala. Ele está acostumado a chegar aqui e ver Tiago na igreja. Em quase 6 anos que eu estou aqui, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem ver Tiago, né? Mas me alegro de ver aqui. Mas o dia que Deus realmente determinar o fim de todas as coisas e Jesus Cristo voltar, Ele, quando apresentar as mãos, Ele não vai estar com o teclado nas mãos. Ele vai estar com a vida. Ele vai estar com testemunho. Às vezes nossa vida está pautada tanto na religiosidade, que a gente pensa que o que Deus vai requerer de nós, quando Ele voltar, é o cargo que eu tinha na igreja. Se fosse isso, a gente estava lascado. E às vezes eu falo assim, eu só te dei isso e você ainda fez com má vontade. Ainda reclamava quando estava na escala. Não é isso, é a vida. É o testemunho, é aquilo que você vai apresentar. É uma constatação. Muitas pessoas enganadas. Repita comigo, por favor. Muitas pessoas enganadas. Tem muita gente enganada na religião. Nos acostumamos com coisas ruins. Nosso coração ficou tão frio que a gente não percebe o que está acontecendo. Jesus disse, olha, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Toda hora a gente só ouve falar de guerra. As pessoas estão se matando, estão lá trocando bala mesmo, e são bombas e influências e tanta coisa. Ah, não é aqui? Estou nem aí. Em nenhum momento passa assim. De todos os lados da guerra tem criança morrendo. De todos os lados da guerra tem idosos vulneráveis. Cada vez que um míssil, cada vez que uma bomba, cada vez que um hospital é destruído, tem pessoas ali indefesas, elas não estão com armas na mão. Mas o coração não move mais. A gente está acostumado com coisa ruim. Aí Jesus fala, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Desde quando Jesus falou isso, as guerras acontecem, as nações se levantam. Mas eu fico muito preocupado quando ele fala, reino se levantará contra reinos. Governos, poderes, não somente físicos, mas também espirituais. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Guerras, nação contra nação, reino contra reinos, fomes, desastres da natureza e perseguição. As coisas acontecem às vezes aqui pertinho, em Minas, e a gente não sente mais nada. A gente assiste um jornal como se morreram tantas pessoas, tantas casas foram desabrigadas, enchentes, terremotos, incêndio. Parece que a gente está dormente, parece que a gente está perdendo a sensibilidade. Será que isso não é uma constatação? Se for fazer a trend, né? Será? Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Por favor, leia isso. E que não entre aqui e saia aqui. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. E naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Fome, ainda há muita fome no mundo. Ainda há muita fome no nosso país. Desastres da natureza só aumentam. Aqui nunca vai acontecer isso, está acontecendo. Aqui no Brasil a gente, né, como diz
o hino que Tiago adora, moro num país tropical, abençoado por Deus. Está acontecendo um monte de coisa ruim. Aquilo que estava lá do lado do planeta está chegando tão perto. A globalização não perdoa ninguém. Os males chegam dos cantos mais remotos. Eu fui dar aula em algumas escolas aí que eu pensei assim, que maravilha. Me colocaram numa escola na roça. Vou ganhar empim, banana d'água. As crianças serão educadinhas, com aquele sotaque roceiro. Faltei pouco ser ameaçado de morte. O tráfico já chegou. Só se fala em sexo. As crianças violentas. O lugar mais longe que você imagina. Aqui deve ser um lugar bom para morar e descansar. Daqui a pouco você fica sabendo que os assaltos estão acontecendo. Mortes. Irmãos, constatação, traição, ódio e escândalos entre os cristãos. Traição, ódio e escândalos entre os cristãos. A estratégia do inimigo hoje de tirar todo o foco dos cristãos, você pode procurar e acompanhar na internet. São pastores gravando vídeos em cima de mensagens de outros pastores criticando. Muitas vezes é verdade, mas quem ganha com isso não é a igreja, não é o reino, não é o reino. Quem está de fora não consegue entender o que a gente entende. O evangelho vai perdendo cada vez mais a credibilidade, porque as pessoas não sabem quem está certo ou quem está errado. Uma pessoa só entende a Bíblia pelo Espírito Santo, amém, queridos? É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas, se não tem o Espírito Santo, as pessoas não compreendem. E quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que abriu o coração para isso, é convertido. Pessoas convertidas não têm o Espírito Santo. Elas só entendem o povo que se diz povo de Deus, o povo que diz que prega o amor, brigando entre si. Mas é a constatação de que quando tivesse de fato próximo à volta de Jesus, traição entre as famílias cristãs, ódio entre os cristãos, escândalos entre os cristãos. Numerosos falsos cristãos e falsos profetas, e as pessoas serão, você pode repetir comigo isso? Numerosos e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eu fico muito preocupado com isso, irmão. Sinceramente, eu uso o púlpito todas as vezes que é me dada a oportunidade, eu tento pregar uma mensagem que seja doutrinária, mesmo no domingo à noite, para que ninguém saia daqui sem ouvir que é necessário mudança, transformação, que o evangelho é uma coisa séria. Não adianta eu começar a pregar aqui somente em Apocalipse ou em textos que teoricamente são evangelísticos, porque não tem uma pessoa sequer aqui que já não ouviu. O que falta para nós é postura. Amém, queridos? O que falta para nós é acordar da letargia. Parece que nós estamos dormentes. Dormentes, não estamos sentindo mais os pés, os braços, as mãos. Não estamos pensando, está tudo acontecendo e a gente não está percebendo o caminho que as coisas estão indo. Olha, para onde vai, não sei não. Para onde vai, não sei não. Nós vivemos no mundo aqui é terra, mas nós somos espirituais. Nós somos seres espirituais. Não podemos ver isso apenas como carne, como ser humano, como política, como interesses pessoais. O mundo vê assim. Nós temos que ver além. Amém, queridos? Nós temos que ver além.
E aí, quando pensa assim, muitos serão enganados. Eu era adolescente e quando li esse texto que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, eu tinha medo. Eu falei assim, eu não posso deixar isso. Será que eu vou ser enganado? Será que mesmo lendo tanto a Bíblia, eu vou ser enganado? Vai chegar um profeta, vai chegar um pastor, vai chegar uma igreja, vai chegar uma religião e eu vou atrás das modas, eu vou atrás dos movimentos. Será que eu vou ser enganado? Eu entrei por um caminho que é a filosofia, que muitos se desviaram pelo caminho. E mesmo lendo, quando eu tenho que dar aula, mesmo quando eu tenho que fazer uma releitura de algumas coisas, até mesmo na faculdade, eu ficava pensando, eu tenho que ler, mas eu tenho que estar preparado para algo, porque eu não posso ser enganado. Eu não posso, algo não pode ser oferecido para mim como um manjar, e eu me deliciar com algo que é mentira. E muitas vezes a gente precisa, assim, pedir, Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos espirituais, para que eu enxergue coisas que eu não estou enxergando. Fiquem alertas. Temos que ficar alerta para mensagens que não confrontam o pecado e agradam os ouvintes. Os falsos cristos enganarão a muitos. Nenhum mestre vai ter seguidores com palavras que não agradam. Nenhum mestre vai ter uma multidão seguindo se essas palavras não mexerem com o ego das pessoas. Então fiquem alertas, fiquem atentos a mensagens que não confrontam o pecado e que está querendo agradar as pessoas. Se você está ouvindo as mensagens e está gostando demais, questione-se. Eu estou gostando porque é Bíblia, eu estou gostando porque a palavra dele está me agradando. Eu estou gostando porque está confirmando o que eu quero fazer, está confirmando com os meus pensamentos. Será que é por isso que eu estou gostando? Ou porque está tendo profundidade? Questione-se. Cuidado com profecias que buscam se adequar à necessidade de ouvintes. Cuidado. Cuidado com os anúncios. Venha para o culto, porque vai acontecer isso ou aquilo. Você vai ser abençoado, você vai ser curado. Você é um mercado de opções. Cuidado. A palavra sempre nos confrontará e nos empurrará para um caminho de santificação. Você pode ler isso comigo? A palavra sempre nos confrontará e nos empurrará para o caminho da santificação. Por se multiplicar o pecado, o meu amor se esfria. Se eu começo a encher o meu coração, a minha vida, cheia de espaço para o pecado, irmãos, tem gente que acha que pecado é só adultério, fornicação, coisas voltadas à vida sexual. Não. Pecado é tudo que a gente faz contra a vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que a gente faz contra a palavra. Pecado, como diziam os antigos, é errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que você está fazendo sabendo que está errado. Mas só que a gente vai ficando, como eu falei, dormente. E nós vamos nos acostumando. E daqui a pouco, de fato, nós estamos frios na fé, frios na palavra, frios na oração, frios na comunhão. E sem a santificação ninguém verá. Aí quando você está num lugar que a palavra começa a te confrontar, começa a fazer com que você reveja o seu comportamento. Espera aí, cara, eu não andava assim não, eu não me vestia dessa forma não. O que aconteceu comigo? Por que antigamente eu achava isso ridículo e agora eu estou achando normal, eu estou achando legal? Por que eu não falava dessa forma e agora eu estou permitindo falar certas coisas? Por que eu não agia dessa forma? Pelo contrário, quando começava a acontecer, eu já cortava, porque eu entendia que aquilo ali não era uma postura honesta, e agora eu já estou começando. É porque você está esfriando na fé. Porque a palavra ela tem que confrontar você e ela vai te empurrar mesmo, porque ela quer te salvar, ela quer te trazer de volta para o caminho. Porque coisas que foram permitidas na sua vida estão esfriando você. Estão esfriando você. Eu estou com essa blusa e estou com esse blazer aqui, que ele é muito grosso. Estou começando a sentir calor. Mas se eu colocar um outro casaco aqui, e você quiser tocar na minha pele, eu não vou sentir mais.
a gente vai permitindo que as roupas da vaidade, as roupas desse mundo vão entrando, daqui a pouco você não sente mais nada. Nada toca mais em você. Você assiste cultos e mais cultos, palavras e mais palavras, e só dá vontade de dormir, só dá vontade de ir para casa. Eu estou falando sobre a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, muitos ficarão, porque muitos estão sendo enganados. É hora de você repensar sobre a sua vida espiritual, repensar sobre a sua vida com Cristo, repensar sobre a sua salvação, repensar sobre as pessoas que estão perdidas, sobre as pessoas que você ama, porque a palavra tem que te confrontar e te empurrar para a santificação. Terceiro e último ponto, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A gente começa a ver tanta coisa ruim acontecendo do lado, que a gente vai esfriando com a igreja, sabe, irmãos? Esfriando com comunhão, esfriando com convívio, esfriando com a sociedade, esfriando com a política, esfriando com o time de futebol. Né, Gustavo? Vai esfriando. Vai esfriando. Estou brincando com o Gustavo, mas é só para dar um exemplo que a gente vai vendo coisas ruins e a gente vai esfriando. E aí daqui a pouco a gente já não sabe mais por que está aqui. A gente já não lembra mais quem chamou a gente. Quem te chamou? Quem que te chamou? Você quando estava lá na beira do caminho, você estava lá pescando. Quem que chegou e falou assim: vem, me acompanha, me segue? Foi quem que te chamou? Você lembra? Você lembra quem salvou você? Você lembra quem morreu por você? Você lembra quem deu a vida por você? Você lembra quem vai voltar para te buscar? Você lembra o que te espera após a morte? Você lembra que um dia você vai morrer? Você lembra que essa vida um dia tem um limite e a gente não sabe qual é a hora, qual é o momento? Você lembra que existe a eternidade? As coisas ruins vão deixando a gente frio, vai deixando a gente sem esperança, vai deixando a gente esquisito. Aí de vez em quando você fala assim: rapaz, eu estou tão esquisito, não tenho vontade de fazer mais essas coisas não. Antigamente eu tinha vontade, agora estou ficando frio. Repete comigo: estou ficando. Será que isso não é uma constatação? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando você fala, você nem está tendo noção do que está acontecendo com você. É como se fosse uma epidemia, e você já está com sintomas dessa epidemia, de esfriamento da igreja, e está acontecendo e você não está percebendo. O que está acontecendo comigo? A gente vai esfriando das relações, cada dia mais. Agora há pouco eu vi uma postagem de um amigo meu: os fracos andam em grupo, os fortes andam sozinhos. Aí tinha um desenho lá de um tubarão. Quando sair daqui eu vou ligar para ele. Falei: quem anda sozinho é presa fácil. Quando cai, cai sozinho. E não tem ninguém para levantar. Os inteligentes andam em grupo. Um se defende com o outro. Um te defende, você defende o outro. E assim um vai defendendo o outro. Cristo levantou uma igreja. Cristo não levantou reis. Ele levantou o reino. Ele é o rei. O amor de muitos esfriará. Eu queria chamar Marcos. Queria que você cantasse aqui, no meio da mensagem. Depois eu vou continuar para terminar a palavra. No mesmo culto eu ouvi a Guidelma, eu ouvi Marcão. Aí eu estou feliz demais. Pode vir cá. Não use meu microfone não, que você pode sair gripado. Irmãos, graças e paz. Canção do Sérgio Lopes, Quem Sabe Amar.
canções que não mudem a dor de ninguém. Pois quem mais ensinou sobre o amor, e por amor a si mesmo entregou, tudo fez em silêncio. Não entendo pessoas nas ruas sem pão, sem abrigo, maltratadas, pisadas, feridas por quem diz que sabe amar. São as contradições que as palavras humanas jamais vão poder explicar. Feridos por causa do amor, amado querendo ferir. Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino Se você não conseguir absorver o que eu estou falando, chega em casa, procura essa música do Sérgio Lopes, Quem Sabe Amar, ouve a canção novamente. Está falando sobre exatamente isso, sobre o amor que está esfriando entre nós e a gente está sem percepção. A maldade preencherá o lugar do amor. O amor. O amor que faz com que a gente faça verdadeiras loucuras. Quando a gente está apaixonado, não é verdade, Valmir? Você é muito bobo, como é que você vai fazer isso? Está ajudando fulano por quê? Você não quer nada. Quando a gente faz as coisas por amor, que eu ouvo essas mensagens assim, né? Vocês são muito bobos. Né, Edmundo? Ir lá para o meio do mato, lá, ajudar famílias que nunca frequentarão uma igreja evangélica, mas simplesmente levar o pão, o abraço, a atenção e apresentar Jesus, não apenas de palavras, mas de exemplo, como nós já vivemos isso em lugares, inclusive, os mesmos, né? De pessoas que passam por mim na rua e nem me conhecem mais,
O amor simplesmente por quem está precisando. Há uns dias atrás eu preguei lá em Taquarussus. O Hélito estava lá filmando lá no dia. A gente estava lembrando. Patrick, depois vem com o Ministério Louvor, depois. A gente estava lembrando, Tata. Eles estavam lembrando de cultos lá no meio da mata em Taquarussus, né, com o seu sogro, da gente subindo com cesta básica nas costas. Passamos por 3 riachos dentro da mata, 1 hora e tal para dentro da mata. Chegamos lá numa casa de pau a pique, iluminada, que não funcionava, mas eles achavam que funcionava. Eles pegavam umas garrafas PET, enchia d'água e esperava que com a luz do sol iluminasse alguma coisa dentro de casa. Era aniversário. E quando nós chegamos lá, o bolo estava azedo. Mas foi feito o culto, foi uma festa. Amar pessoas que estão totalmente fora dos nossos olhares aqui do dia a dia, porque é muito fácil fazer o que todo mundo está fazendo. Mas Deus hoje está tocando a gente para ser mais sensível às realidades que estão acontecendo e, de fato, negar, bater contra o próprio corpo, se você está se tornando uma pessoa que você não quer se tornar. Pastor Luiz Sérgio e eu já conversamos há mais de 10 anos atrás. Se for para se tornar amargo no ministério, se for para se tornar uma pessoa amarga, que Deus tire o ministério da gente. Se é para se tornar uma pessoa fria nas relações, de não querer abraçar as pessoas, de não querer cuidar das pessoas, que Deus tire o ministério. Porque nós não podemos aceitar esse esfriamento. A iniquidade, a crueldade e a frieza têm se instalado no meio da igreja. E a gente tem que constatar, mas não pode achar que é normal. Ah, isso é normal, isso acontece em toda a igreja. Não! Não podemos aceitar que acontece em toda a igreja, não. Isso é constatação de que nós estamos falhando. E as pessoas serão perseguidas. Pode vir ministério de louvor. O que perseverar será salvo. Aquele que acordar, aquele que despertar, aquele que não aceitar a frieza, aquele que se incomodar, aquele que continuar lutando, aquele que vai passar por perseguição. Olha, o texto diz que nós seremos odiados no mundo inteiro, mas aquele que perseverar será salvo. Quando Jesus vai voltar, ele deu aqui a senha, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus não vai voltar quando todas as pessoas aceitarem, mas Jesus vai voltar quando todos ouvirem. A volta de Jesus, ela só vai acontecer quando em todos os lugares o evangelho do reino chegar. Com a internet, as comunicações chegam em todos os lugares. Fiquem atentos às constatações. O evangelho do reino de Jesus será testemunhado em todas as nações. E o nosso papel é testemunhar. Mas a decisão de aceitar é sempre uma. Na igreja de Cristo, muitos vão aceitar o esfriamento e outros vão entender. Eu estava me perdendo, mas a palavra me trouxe novamente para o caminho da santificação. Eu não aceito essa frieza. Eu sei que isso não é de Deus, então eu não aceito isso para a minha vida. Eu sou daqueles que vai perseverar até o fim. Eu serei salvo. Amém? Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, que o Teu Espírito Santo alcance lares nesse momento, que estão assistindo o culto pela live.
pessoas que estão nas estradas, em casas, pessoas que só vão assistir essa palavra dias depois. Mas se tem alguém que está ouvindo e não está aqui, e se encontra frio, afastado, desanimado, frio nas relações por causa das decepções, que a tua palavra ecoe agora nos ouvidos e o teu Espírito Santo fale: está vendo, meu filho? Está vendo, minha filha? Você não pode ser assim. Você não pode aceitar ser assim. Você faz parte do meu exército. Tem um mundo aí precisando de amor. E se você não recebeu amor, se você não recebeu o amor que você esperava, mas você tem o meu amor, passe esse amor para outras pessoas. Que o teu Espírito Santo, agora, Deus, fale aos corações, que nós não seremos felizes por ser amados por pessoas, mas nós seremos felizes quando o teu amor preencher todo o vazio da nossa alma. Faça-nos lembrar do teu amor. Aqueça os nossos corações frios. Se alguém está com a alma fria nessa noite, com as mãos frias nessa noite, com a mente fria nessa noite, venha nos aquecer, em nome de Jesus, Pai. Amém. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Cante, o Rei. Fique de pé, vamos louvar de pé nessa noite. Está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Só as vozes cantam. Vejo a multidão. Como som de muitas almas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar.
voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome vai chamar você pelo nome, aleluia. O Rei é o seu nome. Voltando, o Rei está voltando.